podem sentar um instante para refletirmos nesse último dia. Eu espero que vocês tenham se encontrado nas intenções dos dias da novena, que algum dos dias tenha servido para vocês. Se nenhum dia serviu, então é uma esperança que esse dia sirva, o que não é uma notícia tão boa assim, né? Mas se nem esse dia servir, misericórdia, né? Porque aí a coisa está feia mesmo, como diz uma palavra que Santa Faustina hoje usa, né? Aí são impedernidos, né? Aqueles mais ferrenhos que não aceitam por nada a graça de Deus, né? Mas acho que não é o caso. Queremos ser, claro, piedosas e fiéis almas que honram a Deus e a sua misericórdia. E hoje, meditando nesse nono dia, nós vemos essa intenção tão difícil de Jesus. Ele disse: estas almas levaram-me a sentir repugnância. É como se Jesus dissesse, né, que você perguntava: será que vale a pena, né? Estas almas me levaram a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice, se assim for a vossa vontade. Por que Jesus usa essas palavras tão dolorosas? Porque estas almas muitas vezes não valorizam a sua graça, não consideram a graça de Deus na vida delas, não dão valor àquilo que Jesus tem de mais caro para nos oferecer. Temos um texto no livro do Apocalipse, quando o apóstolo São João fala às igrejas, e ele se dirige a uma das igrejas lá no capítulo 3 e escreve assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Assim que, sendo morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Dizes: sou rico, enriqueci, e de nada necessito. Não sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar junto a mim ouro refinado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que vistas e não sejas mais aparente a vergonha de tua nudez, e colírio para pingares em teus olhos, para que vejas. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele e ele comigo. Estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Considera-se rico, mas és pobre, miserável, infeliz. Palavras fortes que o apóstolo usa para falar desta comunidade morna, desta comunidade tíbia, fria, indiferente às graças de Deus, que se considera rica por si mesmo, acha que não precisa de mais nada, mas na verdade é pobre, autossuficiente e fechado em si mesmo. E o Senhor aconselha estas almas a comprar o ouro refinado, ou seja, as graças de Deus que foram purificadas na morte de Cristo, que foram purificadas em todo o sofrimento que o Senhor passou. Convida essas almas a vestirem as vestes brancas, ou seja, a pureza que o Senhor nos oferece. E também colírio, para enxergar a própria situação, os próprios erros também, e assim começar, assim caminhar para a luz. As almas tíbias são um caso sério, porque muitas vezes estas almas dizem: mas eu não fiz nada de mal, não pequei gravemente, não matei, não roubei, não traí, está tudo bem.
E o que você tem feito de bem, criatura? Qual é a tua contribuição no reino de Deus? O que te alegra? O que te dá sentido nessa vida? Porque muitas vezes essas almas se justificam dizendo que não fazem nada de mal. Mas o que tem feito com afinco, com vontade, com entrega total? Pois como diz o Apocalipse, oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, aí a indiferença bate, porque a mornidão dá a impressão de achar que está tudo bem, né? Que não precisa acender mais ainda o fogo da graça de Deus. E claro, nós, nessa dinâmica, somos chamados a nos questionar como temos sido fiéis a Deus, porque essa tibieza, ela pode bater na nossa vida, na nossa porta, no nosso coração. E aí nós nos perguntamos, tá, mas e como isso acontece, né? O que se passa? Vejamos que a alma tíbia, duvidosa, fria, com frequência abandona a oração, as coisas piedosas. É muito fácil para ela deixar as coisas de Deus para trás. Faz de qualquer jeito as coisas de Deus. Sente-se aborrecida, pensando que tudo vai mal, que a sua vida não serve para nada, que a sua oração não presta. Não tem pureza de intenção, não tem disciplina, não é ordenada na sua vida. Contenta-se com o mínimo, aquilo que seria normal, ter zelo, ela faz de qualquer jeito. Sabe aquela pessoa que quer ser meio bom? Eu vou ser uma pessoa meio boa, né? Quer ser meio santo e, por outro lado, meio pecador, né? Não tem problema em sermos meio santos, mas querer ser meio santos, né? Como a gente diz, fulano é uma meia tigela, né? Ou seja, alguém que não tem como meta de vida um ideal elevado. Para ele ser meio santo e meio pecador tá bom, mas o objetivo não pode ser meio santo. Nosso objetivo é ser um santo por inteiro. Se não vamos ser, né, santos como tal, 100%, pelo menos vamos buscar. Porque se alguém busca ser só 50%, né, está muito miserável nessa tua busca de Deus, esse seu investimento na sua força, né? Ter como meta ser uma pessoa meio ruim, vai ser muito sem vergonha, né? Ser meio fiel, né? Se alguém casou para ser meio fiel, não casou, né? Enganou a mulher ainda, você sabia disso? Se alguém quer ser católico para ser católico pela metade, né, vai acender uma velinha para a escuridão e outra para a luz, não dá certo, né? Por isso, essa indecisão, ela corrói essa alma. É alguém que de fato está meio perdido, né? Acha que está encontrado, esse é o problema. Só está meio perdido, porque acha que está no caminho certo. É aquela pessoa que está em cima do muro, né? E eu um dia perguntava para Satanás, mas escuta, por que você não tenta derrubar quem está no muro? Aí ele disse, pois é que se eu tentar derrubar, essa pessoa vai perceber que na verdade ela já é minha, né? Porque quem já está em cima do muro não está se esforçando pelas coisas de Deus, então para cair para baixo é muito mais fácil do que para ir para cima. Por isso, né, é alguém que está ali em cima do muro balançando. E o inimigo não vai querer dar as caras muito declaradamente, porque essa pessoa vai se assustar e vai dizer, opa, eu acho que estava quase cheirando enxofre lá de baixo, né? E assim acontece com muitas pessoas quando começa a vida de oração. Nossa, padre, mas eu comecei a rezar e olha quanta coisa difícil na minha casa. Eu casei, não sei porquê, agora nós começamos a brigar. Pois é. Quando a gente não tem meta, qualquer coisa está bom, né? Quem não sabe onde quer chegar, tudo serve, tudo presta. Agora, quando a pessoa diz, não, eu quero ir para Deus. Então, aquela pessoa já não é
amistosa porque ela é meio sem vergonha, malandra. Esse assunto não serve na minha vida. E a gente começa a tomar atitude, postura. E de repente você percebe que, no fim das contas, nós não somos amigos de todo mundo. E por isso, se torna um desgaste também ter uma escolha certa. Porque você não vai servir nem para a direita nem para a esquerda. Vai torcer para o Vasco e para o Flamengo ao mesmo tempo, para o Coxa e para o Atlético Paranaense, para ver se vai dar certo, né? Às vezes nós não percebemos, mas queremos ser torcedores pela metade, assim, de meia tigela, e queremos achar que vamos agradar os dois lados, mas não, isso é uma ilusão. Estamos perdendo as nossas forças, as forças da nossa alma, porque não fazemos nem 100% uma coisa e nem outra. E é nesse sentido que o risco destas almas é grande, porque elas, na verdade, não têm mais nada assim para defender. Elas estão mais para lá do que para cá, como a gente disse, né? Estão mais perdidas, na verdade. Por que digo isso? Porque Jesus mesmo diz: estas almas ferem mais dolorosamente o meu coração. Veja, esses dias nós tínhamos as almas que dilaceravam o coração do Senhor, já era sofrimento. Mas hoje o Senhor diz: essas almas ferem mais dolorosamente o meu coração. Por elas eu disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Senti repugnância no jardim das oliveiras. Porque são almas que muitas vezes não querem buscar a graça de Deus por inteiro e se iludem, achando que já está tudo bem. E nesse sentido, quando uma alma dessa busca as coisas de Deus, dá uma acordada assim, porque sentiu uma baforada meia forte assim, uma labareda de fogo já quase dando uma sapecada, essa alma vai precisar lutar. E a oração vai demonstrar que muitas coisas na nossa vida não estavam bem. Por isso daí parece que surgem os demônios. Não é que surgem os demônios, é que a gente começa a enxergar, porque antes não via. Antes não via as coisas que não estavam dando certo, que não estavam bem direcionadas, que não estavam encaminhadas. E aqui não é questão de ficar colocando a culpa em Satanás, porque são poderes que nós mesmos damos para ele, são terreno que nós mesmos cedemos para o Senhor. E por isso o perigo de nós muitas vezes nos contentarmos com pouco, contentarmos em sermos mornos, achando que somente nas grandes coisas é suficiente ser fiel. Isso aqui é mixaria, ninguém vai ver esse meu desvio, essa passada de perna, essa enganação que eu fiz aqui, essa mentirinha, e vamos nos acostumando com pequenas coisas que vão nos amortecendo, deixando meio anestesiados nas coisas de Deus. Isso é um perigo muito grande, porque para aumentar essa nossa frieza e indiferença é muito fácil. Agora, para voltar atrás e desmentir todas as mentiras, assumir a nossa realidade, o nosso disfarce, as nossas invenções, e muitas vezes, e máscaras que usamos, isso sim tem que ser pessoa de coragem, que assume a fé, que como Tomé diz: meu Senhor e meu Deus, e por causa disso eu enfrento o mundo, porque não vou largar a mão do meu Senhor. Por isso, é uma grande graça quando os grandes pecadores se convertem, porque têm coragem de assumir, inclusive a vergonha daqueles que fizeram. E nesse sentido, nós procuremos perceber que estas almas tíbias às vezes até têm certas virtudes, só que elas ficam enganadas, porque acham que isso lhes dá segurança. Na verdade, é uma segurança falsa. É como a história das virgens imprudentes lá no Evangelho, que na hora mais importante faltou-lhes óleo e elas ficaram por lado de fora, porque quando Jesus chegou, elas não estavam prontas. A cura da tibieza é muito difícil, porque essas pessoas elas são anêmicas espiritualmente.
Também são teimosas, desobedientes, acostumadas aos prazeres e tantas coisas que muitas vezes experimentaram na vida e por isso são relutantes em abandonar. Ficam chorando as pitangas, como a gente disse, né? Ah, mas lá estava tão bom. É tipo o povo do Egito, o povo de Israel saindo do Egito. Ah, mas lá tinha cebola, tinha carne, mas lá você era escravo, criatura, e quer ficar lá, quer ficar escravo, né? Por isso, Jesus quer que nós nos deixemos tocar pela grandeza da sua misericórdia e deixemos nos guiar pelo Espírito Santo, e não somente pelas coisas que nos interessam, que atraem os nossos olhos, os nossos sentidos, porque muitas vezes essas coisas vão nos tornando insensíveis, pessoas que fazem as coisas de Deus de má vontade, se confessam sem terem preparado, sem ter arrependido, ficam repetindo, né, os mesmos pecados veniais sem assumir uma meta, um compromisso, uma luta. E olha, você tem uma alma terrível quando vai para esse lado, é a alma dos padres e das religiosas também, mas os padres e bispos e tudo é pior, né? Porque se um religioso, se alguém da igreja se acostuma com essas coisas, somente muita oração e a graça de Deus para tocar essas pessoas, porque eles não escutam o sermão de ninguém, né? Por isso, rezem muito também pelos padres, pelos bispos, para que se deixe guiar pela graça de Deus, porque muitas vezes para essas pessoas já a administração, a palavra não serve, porque pode ser que nós nos fechamos tanto em nossas certezas e até mesmo esquecemos da graça de Deus, da palavra de Deus, que nos orienta, que nos provoca também a uma fidelidade. O próprio Jesus, lá no número 1702 e 1703, fala da realidade dessas almas, que, de fato, muitas vezes desprezam as graças de Deus. Não são nem boas e nem más, e por isso acabam não buscando a conversão. Acabam, muitas vezes, ficando naquela lenga-lenga, né, de estar aqui e lá, estar achando que está tudo bem, sem, de fato, serem 100% de Deus. A tibieza, ela não é totalmente incurável, mas o remédio eficaz está em buscar, acima de tudo, o amor de Deus e não as próprias certezas. É difícil para a alma tíbia abrir mão das coisas dessa vida, mas é necessário se essa alma quer se salvar. Pensemos na nossa vida, pensemos na nossa fidelidade a Deus e procuremos perceber se temos sido calorosos na nossa vivência do Senhor ou se muitas vezes estamos frios, indiferentes, insensíveis. Tanto fez, tanto faz, nada nos toca, nada nos incomoda. Alguém já leu o livro da Glória Paulo? Talvez vocês lembrem daquela parte onde ela fala da indiferença diante das notícias da televisão. Há uma desgraça, uma tragédia, não sei o quê. E ela percebe, nossa, tantas coisas terríveis acontecendo, e isso para mim parece que se tornou comum. Não me causa sofrimento nenhum. São pessoas que se acostumam com o mal. Pessoas que se acostumam com as coisas ruins. Não fazem nada para melhorar. Não é problema meu. Tá, pode ser que não sou eu que estou fazendo esse mal, mas será que eu não posso ajudar com nada, nem com uma oração, nem com uma Ave Maria, uma prece a Deus por aquela situação difícil? Porque quando o mal não nos toca, quando a desgraça do outro às vezes é motivo de riso para nós, cuidado. Porque esse não é o sentimento do nosso Senhor. Essa não é a vontade do nosso Deus. E por isso a misericórdia é a última tábua de salvação, porque estas almas vão encontrar num coração transpassado
um amor que não vence, que não acaba, e que sofre até o último momento, inclusive vendo os seus amigos às vezes virarem as costas, traírem com um beijo, desprezarem no alto da cruz a graça de Deus que estava na frente dos olhos, ao alcance de um mero pedido. Nem precisava ser ao alcance da mão, né? Porque o bom ladrão, que era tão bom que roubou o céu, não conseguia alcançar a mão de Jesus, mas teve um coração ali que fez uma prece: lembra-te de mim, Senhor, eu reconheço a minha maldade, para mim é justo esse castigo, mas lembra-te de mim. E ganhou o céu, roubou o céu, como dizemos, já que se trata de um ladrão. Nesse sentido, a misericórdia do Senhor é a última tábua de salvação, porque lembra de que Deus não se contenta com a maioria. Deus não é feliz por ter 99% dos seus filhos na casa, na igreja. Deus não se cansa de esperar até o último chegar. E por isso a misericórdia do Senhor é a última tábua de salvação para aqueles que estão perdidos, indiferentes, endurecidos já nos seus crimes e nas suas maldades. Já não vêem problema nenhum em fazer mal aos outros. São empedernidos nos seus pecados, como diz Santa Faustina. Somente a misericórdia vai dizer: filho, quanto tempo eu te esperei. O meu amor de pai estava o tempo todo esperando para que você voltasse a casa, para que você se encontrasse com esse coração que você feriu, machucou, magoou, mas ainda assim não se cansou de te amar. Se nem a misericórdia do Senhor toca essas almas, de fato, muito triste o que os aguarda, por escolha de terem vivido as ruindades, maldades desse mundo. Procuremos no nosso dia a dia, na nossa oração, afastar o mínimo sinal de frieza, de indiferença, de negligência, o mínimo sinal de impureza nas nossas intenções, as preguiças diante das coisas de Deus, para que isso não compre o nosso coração, não nos seduza com as maldades, prazeres desse mundo. Porque essas almas não são felizes, não são alegres, não encontram o contentamento nessa mornidão, aqui e lá. Como diz o Monsenhor João Zabib, não conseguem se manter em duas canoas ao mesmo tempo. Porque quem tenta ficar em duas canoas, uma hora vai cair e vai se afogar. E se der tempo de gritar pela misericórdia, glória a Deus, que lembre que a misericórdia existe, né? Por isso, intercedamos por essas almas, demos as nossas mãos misericordiosas a eles quando buscarem auxílio, e tenhamos paciência com essas pessoas. A paciência de Deus, paciência caridosa, misericordiosa, porque muitas vezes elas vão se sentir tão atraídas pelos pecados que vão querer voltar atrás. Sabemos isso. Sabemos que muitas pessoas retomaram o bom caminho, parecia a conversão extraordinária, mas de repente aquele fogo inicial acabou e a antiga atração, o antigo amor, paixão, sei lá o que, pela vida do mundo as levou de novo.